Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Fundo musical. Usar ou não usar na pregação? O que você acha? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha que deve usar o fundo musical, por que deve, se não deve usar o fundo musical e por que não deve usar esse fundo musical. Um texto bíblico onde fala especificamente sobre esse assunto é o livro de 2 Reis, capítulo de número 3 e o verso de número 15, onde o profeta Eliseu, antes de profetizar, ele pede que traga um tangedor. Tangedor significa alguém que toca instrumento. E quando o tangedor começou a tocar o seu instrumento, a palavra do Senhor nos diz que a mão do Senhor veio sobre ele e ele começou a profetizar. O que vemos nesse texto, a ideia que o texto quer trazer, é que Eliseu, antes de profetizar, ele pediu que alguém tocasse um fundo musical, tocasse um instrumento. E quando esta pessoa tocou esse instrumento, a mão do Senhor veio sobre ele. Algumas vezes o fundo musical, se não for bem escolhido, pode distrair a atenção do ouvinte. Então o fundo musical tem que ser compatível com aquilo que você está ministrando, a forma como você está ministrando. Outro, porém, que temos que observar na questão do fundo musical é se a igreja onde você vai ministrar tem por costume usar o fundo ou não, se o pastor da igreja concorda ou não com o fundo musical. Agora é importante você observar na questão do fundo musical, pelo menos para mim, às vezes quando eu uso o fundo musical, ele me faz pensar melhor quando eu estou ministrando. Ele me faz raciocinar, porém, por quê? Porque eu já sou acostumado a estudar ouvindo um fundo musical. Então eu penso melhor quando estou pregando com um fundo musical. Sem o fundo musical eu prego da mesma forma, do mesmo jeito, mas eu prego melhor quando estou ouvindo um fundo musical. Não se trata de unção, não se trata de empolgação, mas a minha mente ela pensa um pouco melhor quando eu estou usando o fundo musical. Quando não estou usando, eu prego da mesma forma, mas porém eu prego um pouco melhor quando eu estou usando o fundo musical. Com o fundo musical a minha voz fica um pouco menos acelerada e consegue ficar mais compreensível. Então, para mim, o fundo musical tem um efeito positivo. Mas para muita gente que me ouve, já ouvi diversas palavras a respeito disso, que o fundo musical acaba distraindo a pessoa que está me ouvindo, pessoas que não são acostumadas a ouvir um fundo. E o fundo tem que ser algo bem baixo ali, bem baixo, não pode ser mais alto do que a sua fala, não pode sobrepor a mensagem que está sendo anunciada. Então, é muito importante observar tudo isso. O tecladista tem que tocar bem mais baixo, bem mais tranquilo, porque se o teclado aparecer, o som do teclado ou do fundo musical aparecer mais do que a mensagem, então a mensagem não alcança o seu objetivo. Mas o que fazer? Usar ou não usar o fundo musical? Essa é uma escolha que você tem que fazer. Se você ver benefícios para a sua vida e para a vida dos seus ouvintes na hora de ouvir a mensagem de Deus, use o fundo musical. Mas se você acha que não existe benefício, é só uma tentativa de emocionar o público, então não use o fundo musical. Mas é importante você observar que a pregação ela tem que envolver todo o nosso ser. Ela tem que envolver espírito, alma e corpo, e as emoções fazem parte do nosso ser. Não existe apenas pregação racional. Se prega também com razão e com emoção. A forma como as palavras são ditas são a forma como as palavras serão recebidas. Se as palavras foram ditas de forma fria, então as palavras serão recebidas de forma fria. Então é muito importante o pregador observar isso, que pregação também existe a parte da emoção. E é comprovado pela ciência que trabalha na área da psicologia que tudo aquilo que tem uma carga de emoção tem uma facilidade de ser gravado no nosso intelecto. Bem, gostou da dica? Se você acha que deve pregar com fundo musical, deixa aqui então nos comentários.
Se você acha que não deve pregar, deixa aqui também nos comentários e nos explique por que você acha que não se deve usar o fundo musical. Lembrando que nesse vídeo nós falamos sobre a importância de saber se a igreja tem por costume usar o fundo musical, o pastor concorda com isso, e também a questão da distração. Dependendo do fundo musical, mais atrapalha do que ajuda na sua pregação. Então saiba escolher os seus fundos musicais e saiba também compreender a forma como um pastor está levando o rebanho, ou seja, a pregação não se usa fundo musical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.